Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, a primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos narra o encontro daquele eunuco de Candace, aquele etíope, ministro da rainha da Etiópia, com Filipe. Uma leitura que nos mostra claramente o que é a instrução na fé, o que é a transmissão da fé. A transmissão da fé não é apenas o sacramento em si. Antes da graça é necessário que aquele que a recebe seja instruído na graça, compreenda o que está recebendo. Vejam só, Filipe vai preparando aquele eunuco, aquele etíope, ao longo do caminho, explicando-lhes as Escrituras, instruindo, formando, e só depois então de formado, instruído, só depois de fato de conhecer as Escrituras, é que ele então deseja o batismo, porque agora ele conhece, ele sabe, ele foi instruído e sabe do valor do batismo, e por isso ele pede a Filipe para ser batizado. Filipe apresenta aquele eunuco, aquele etíope, a pessoa de Jesus. Ele apresenta Jesus Cristo. E o etíope, como que maravilhado com tudo aquilo que Filipe lhe diz, ele então deseja ser batizado, pois deseja então receber o batismo como meio de união, de comunhão com Jesus Cristo. Portanto, aqui nós vemos na leitura claramente que é necessário a figura de Filipe para instruir, para evangelizar, para formar aquele etíope, e a partir daquela formação, daquela instrução na fé, o etíope possa de fato manifestar com consciência o que ele deseja. Nós hoje na igreja corremos um risco muito grande de batizar, crismar, dar a primeira comunhão a pessoas que não estão instruídas, que não estão formadas. Queremos que seja batizado, queremos que receba os sacramentos, mas as pessoas com muita facilidade não querem ser instruídas, não querem de fato fazer uma opção por Jesus Cristo, conscientes de que o sacramento é graça, o sacramento é via, caminho de comunhão com Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, quando você é convidado para ser padrinho de batismo, você tem que ter os sacramentos, você tem que ter o batismo, você tem que ter a crisma. E às vezes na nossa secretaria paroquial, com muita facilidade, chega lá alguém e diz assim: olha, eu fui convidado para ser padrinho de batismo e diz que tem a crisma. Como é que faz para ter essa crisma aí? Só o modo da pessoa perguntar, você já vê o que ela entende por sacramento e o que ela quer de fato. Ela quer de fato receber o sacramento? Como é que faz para receber essa crisma aí? Ela quer de fato receber o sacramento? Ela quer de fato estar em comunhão com Jesus, comunhão com a igreja? Ela quer de fato fazer uma opção de fé? Ela quer de fato receber a graça de um sacramento para viver em comunhão com o Senhor? Ou ela quer simplesmente um certificado para que ela possa ser padrinho, madrinha de batismo, seja o que for? Então, às vezes a gente acha que a igreja é exigente demais, mas não é. A igreja quer garantir que, desde Jesus Cristo, a igreja quer garantir que os sacramentos são dados àqueles que conscientemente o desejam. E o desejam por adesão à pessoa de Jesus. O desejam porque querem viver em comunhão com Jesus. Não simplesmente para ter um diploma,
um diploma de crisma, um diploma de primeira comunhão, seja o que for. Porque isso, né, isso não basta, né? Às vezes a gente poderia até dizer, então olha, leva aqui o certificado para você e vai embora, né? Mas não é isso. Nós não podemos tratar daquilo que é mais sagrado, daquilo que é mais importante, como fosse uma qualquer coisa, como se fosse uma coisa qualquer. Portanto, vejam, a primeira leitura de hoje nos mostra claramente isso, né? Aquele etíope foi instruído no caminho por Filipe, e depois de ter sido instruído, depois de conhecer Jesus Cristo, apresentado por Filipe, agora ele deseja receber esse Cristo que foi anunciado, esse Cristo que foi pregado, esse Cristo que foi transmitido pelos ensinamentos de Filipe, fez aquele etíope ficar maravilhado diante daquela apresentação e diz, eu quero. O que impede que eu seja batizado? Aqui temos água. E o eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não ouviu mais, mas o eunuco prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Ele prosseguiu a sua viagem cheio de alegria. Meus irmãos, quem encontra Jesus Cristo na sua vida, experimenta essa alegria. Quem busca a igreja apenas para satisfazer algum interesse pessoal, etc., não sentirá essa alegria. Mas quem de fato busca os sacramentos, quem de fato busca a palavra de Deus, quem de fato busca a Jesus Cristo, que nos é dado pela fé através da igreja, certamente vai experimentar essa mesma alegria que este etíope experimentou. Portanto, o etíope prosseguiu sua viagem cheio de alegria, porque encontrou o verdadeiro Deus, encontrou Jesus Cristo e recebeu a graça do batismo, que é justamente a inserção, a incorporação a Cristo. Nós também fomos um dia batizados. Talvez quando nós fomos batizados, nós não fomos tão instruídos pelos nossos pais, pelos nossos padrinhos como deveríamos. Mas hoje nós também já fomos crismados, nós também que estamos aqui já somos adultos o suficiente para também fazermos a nossa adesão a Jesus Cristo livre e conscientemente. Por isso o Senhor pede de nós esse testemunho, né? A Páscoa que nós estamos vivendo, este tempo pascal, é justamente a oportunidade que a igreja nos concede para nós vivermos a fé que nos foi dada pela ressurreição. Que cada um de nós hoje então que estamos nessa celebração, possamos renovar a nossa fé em Jesus Cristo, fé que do batismo recebemos, que sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a nossa fé, a fé que nos leva a crer e a nossa fé que nos leva a viver e a nossa fé que nos leva a experimentar a alegria de quem encontrou-se verdadeiramente com o Senhor, que se faz presente, vivo e ressuscitado nos sacramentos que celebramos. A Eucaristia então que nós agora celebramos é uma oportunidade de experimentar essa alegria. A Eucaristia que nós agora vamos celebrar é justamente esse vínculo de união com Deus, que fortalece a nossa fé, que sustenta a nossa esperança, que nos impulsiona a praticar a caridade e que nos enche de alegria. Vivamos a alegria da fé, pratiquemos a fé, para que possamos sempre sentir esta mesma alegria que este eunuco sentiu, a mesma alegria dos discípulos que encontraram o Senhor, a mesma alegria de quem de fato encontrou verdadeiramente o Senhor. Que nós possamos viver então, experimentar esta mesma alegria. Assim seja. Amém. Amém.